Fala galera, então chegamos a esse quarto episódio de Terra Noturna, quarta temporada de True Detective. E galera, para ser bem sincero, eu imaginava que quarto episódio a gente já estaria avançando muito mais a trama do que a gente realmente está avançando aqui nesse quarto episódio, que é puramente o quê? Os últimos 10 minutos que realmente a gente tem um avanço significativo em relação ao grande mistério, o que está acontecendo por trás, né, a menção em relação ao Clark e a busca ali pela Danvers e pela Navarro em relação a onde pode estar lá o Clark e tudo mais. Tirando esses últimos 10 minutos desse episódio, que é muito semelhante ao que aconteceu no terceiro episódio, inclusive, a gente tem esse segmento do desenvolvimento das duas personagens ali, de algo que já tá claro pra mim desde o primeiro episódio, tá? Não sei pra vocês como é que tá funcionando isso, mas pra mim isso tá claro desde o primeiro episódio. O quanto que essas duas mulheres, elas têm as suas semelhanças e enfrentam as consequências do que acontece na sua vida ali pessoal por causa, né, de algo que existe ali dentro delas, das suas escolhas e tudo mais, só que o principal é o que a série sempre está apresentando pra gente? O quanto que essas duas sofrem por causa, né, das suas escolhas e, consequentemente, das consequências que elas vão ver no dia de hoje, o tempo presente que a gente está vendo ali, os acontecimentos da série. Isso, novamente, a gente vê acontecer nesse quarto episódio. Assim como já estava muito claro no terceiro episódio. Qual é a grande diferenciação que a gente tem aqui? Para gravar muito mais, né, o que está sendo colocado, o quê? Pô, cara, a véspera de Natal, depois do dia de Natal, toda aquela menção clara que a gente tem em relação à família e a menção claríssima que essas duas, elas não têm a sua família, porque tudo está completamente quebrado, ou seja, as consequências que acontecem no dia de hoje em relação às escolhas feitas, acontecimentos também do passado, que vêm como consequências na vida dessas duas hoje, e isso tudo está sempre se assemelhando, está sempre em paralelo, está sempre lado a lado, entendeu? Só que isso, galera, pô, é algo que pra mim, repetindo, já tá claro desde o primeiro episódio, entendeu? O que vai se sucedendo até chegar hoje, no quarto episódio, é mais desenvolvimento. A gente tá vendo isso em algumas situações diferentes, mas no mesmo tipo de desenvolvimento. Ele continua desenvolvendo essa mesma ideia, essa mesma noção. Assim como, ao mesmo tempo, em relação à narrativa, a gente vai colocando toda a questão, né, do fato contra a ciência. A gente vai colocando ali a fé contra o que pode ser realmente esse lado espiritual do que está acontecendo, e o episódio tratando novamente de colocar, né, argumentos para ambos os lados desse muro aqui, que a gente também está vendo desde lá do primeiro episódio. Ou seja, ele fomenta basicamente as mesmas coisas. E eu não esperava que a gente está começando, pô, essa última parte na quarta temporada. A gente só tem mais 2 episódios pela frente. Basicamente isso. Semana que vem a gente tá vendo, né, o penúltimo episódio. Que ele realmente tivesse uma aceleração um pouquinho maior nessa questão toda narrativa. Que é isso que tem que ter. Para que lado que ele quer ir? Ele quer abraçar o real ou ele quer abraçar o místico? Não ficar fomentando e fomentando novamente argumentos para ambos os lados desse muro. Que se decida e vá realmente para um lado. E vá realmente com muito mais tempo, inclusive, aí voltando para bater no tal do desenvolvimento, ainda não, com muito mais tempo para esse lado, né, que é a história maior do que está acontecendo aqui no Terra Noturna, do que, novamente, ficar focado no desenvolvimento das duas personagens principais, sabe? Pô, tem um grande mistério ali dessa questão toda da Navarro, do que acontece com a Júlia, com a irmã, do que já tinha acontecido antes com a mãe, essa questão do chamado. Isso é muito, muito, muito importante para o que vai acontecer de resolução na série. Isso já está muito claro. Né? Tudo esse lado espiritual, essa questão toda que existe com a Navarro, e agora que aumenta, né, por causa daquela percepção do que aconteceu lá quando revisitam novamente o momento onde, né, as duas estavam lá na frente do outro homem, que agora me fugiu completamente o nome lá. Ela vê, né, ela tem a visão ali de uma das vítimas. Assim como aconteceu no último episódio que a gente viu também, novamente, né? O episódio ele bate nos últimos 10 minutos que ele vai lá no terceiro episódio, que ele, assim como agora no quarto, ele vai e dá daí, né, argumentos para narrativa para ambos os lados, mas ele toca da narrativa, né? Ele acelera o pé, literalmente no acelerador, do que está acontecendo no episódio quanto essa história é maior. E aqui, novamente, ele faz a mesma coisa no quarto episódio, só que essa noção de voltar lá e ter que a Danvers percebeu que a Navarro viu algo
né? Algo desse espiritual, algo de esse alguém que estava ali, essa presença toda. Cara, isso é um fator também muito importante para a resolução que vai vir para frente. Só que por que que eles não focam em desenvolver essa parte mais? Porque a gente já está na parte final da temporada. A gente não vai ter uma sequência dessa história após sexto episódio. A gente não vai ver. Então, por que essa escolha de pegar e tu dar mais ainda desenvolvimento para algo que já está claro desde o primeiro episódio? Já está claro, tu não tem problema tu desenvolver isso novamente em momentos, em situações do episódio. Isso é muito importante fazer, porque traz uma conexão muito grande nossa com as protagonistas que está acontecendo ali. A gente vê o quanto que essas personagens são quebradas, o quanto cada um de nós tem também as nossas falhas, as nossas quebras, pagamos pelas nossas consequências, né, hoje, pelas escolhas do passado. É a mesma coisa, a gente tem uma aproximação com a vida das protagonistas ali. Mas dá mais tempo de tela, literalmente. Dá mais tempo de desenvolvimento pro roteiro dessa história maior, porque precisa ter. A gente só tem mais 2 episódios e tem muitas respostas que tem que acontecer e vai acontecer de uma forma acelerada, isso já dá para perceber. E não precisava ser assim. Realmente não precisava ser assim. Essa questão toda da Navarro, né, que representa muito essa questão toda espiritual, porque já é algo que vem dessa família. Por que que traz novamente a Rose lá pro episódio, né? Pô, traz a Rose de novo pro episódio para fomentar algo que vai acontecer logo depois, que é a questão toda da Júlia. Eles trazem essa personagem porque ela é a principal ligação do que a gente tem desde o primeiro episódio, com esse contato de uma maneira muito mais amigável, né, com esse lado espiritual. E isso precisa estar colocado na Navarro, porque a Navarro não tem, por enquanto, essa aproximação. E, pô, e toda a questão da Navarro tá machucada, naquele momento final, ela tá parada lá na árvore de Natal. O que, que uma árvore de Natal tá fazendo colocada lá, dentro daquele lugar lá, onde eles estão procurando o Clark e acabam encontrando o Otis lá, cara. Vai ficar muito acelerado para os 2 últimos episódios ter essas respostas todas, né? Então, cara, o lugar de tu ter isso mais focado era o quarto episódio. Era o quarto episódio. Porque ele acaba ficando muito mais morno, muito próximo de uma forma como foi desenvolvido o terceiro episódio. E esse para mim é o maior problema. Repetindo, não tem problema tu dar foco em tu mostrar mais desenvolvimento das suas protagonistas. Só que as informações colocadas ali, repetindo, elas já foram dadas. Tu tá desenvolvendo novamente isso. Dá mais tempo agora pra narrativa. E tem, cara, trocentas teorias que a gente cada vez mais vai trazendo e cada vez mais também vai ficando claro que as ligações todas, quarta com a primeira temporada, as reclamações do Nick Pizzolatto em relação a Issa Lopes, entendeu? A resposta da Issa Lopes também, né, sobre o que ela tá trazendo de referência da primeira temporada lá também, né, não dando também muita importância assim para as reclamações tudo do Nick Pizzolatto, que também aí é outra questão né, para esse momento de crítica de episódio, tá pra gente conversar. Só que, pô, as conexões que pode ter da Rose com o pai lá do personagem do Matt McConaughey, cara. O que que tem realmente da família Tuttle tá, né, ser a responsável pela ONG da Tsalal. Tem tudo isso ali também, sem falar na questão da espiral, sem falar em toda a questão, né, que a gente tem muito maior dessa grande conspiração que pode estar acontecendo, que pode ter também, né, algo colocado ali sobre esse lado todo real que tem, por exemplo, da filha da Danvers, das manifestações. Essa questão toda, ela tem que se conectar. Ela tem que se conectar. Ou seja, a indústria colocada lá, que está sofrendo todo, né, esse processo de manifestações contra, não sei o quê, ela tem que ter uma ligação com essa história maior do que está acontecendo também. Ela não pode ficar só uma história em paralelo rolando ali. E as conexões, elas acabam batendo em quê? Cara, a responsável pela ONG, ela deve ter outras responsabilidades também acontecendo ali, atrás de uma fachada, de uma coisa, para chegar na família Turtle. E isso, novamente, vai bater nessa questão toda do porquê que a espiral tá tão representada. Mesmo com aquela questão da Rose ter colocado lá. Ah, mas isso é antes até de ter vindo o gelo, né? Isso é tão antigo quanto, né, o gelo, tudo mais.
Só que o que a gente tem de mitologia de True Detective, entendeu? E com essas ligações todas de quarta com primeira temporada, remetem a ter realmente algo conectado com a família, algo conectado com o que é realmente o simbolismo do espiral, remeter novamente a tudo que acontece de quarta com primeira temporada, elementos alguns ali da terceira em relação à boneca de palha, por exemplo, esses elementos todos. Olha, eu tô 2 minutos falando de algo que até agora eles só estão provocando e gostando do debate online que está rolando, né? Porque cada vez mais se fala e se conecta com algo que, pô, uma grande parcela do público que assistiu True Detective adora, que é a primeira temporada. Né? Gostaria muito de ver, cara, algo muito próximo que foi a primeira temporada. Agora, se tem esse algo muito próximo, né, trazendo esses elementos de primeira temporada, só que está muito mais no debate online, nessas referências colocadas ali, como ter realmente um desenvolvimento acontecendo ali. E tem que ter esse desenvolvimento ali. Ou seja, eu espero muito que esses 2 últimos episódios, cara, sejam realmente provocativos nessa questão toda do que tem que acontecer desse mistério maior e provocar essas conexões todas que estão ali. Mas elas ainda estão muito teorizadas e elas precisam ser desenvolvidas. E é isso que eu espero para esse processo final que a gente vai ter de 2 episódios nas próximas 2 semanas aí para a gente poder desvendar esse grande mistério que tá acontecendo. Até o personagem do Clark, cara, pô, é um personagem que no segundo episódio teve uma grande importância, porque a abertura toda que teve de investigação e cada vez que foi chegando até o momento onde ele realmente está vivo, e agora, no quarto episódio, voltar a ter uma breve menção, cara, o quinto episódio ele tem que estar. Ele tem que estar. E ele tem que estar, inclusive, já próximo da Navavata Danvers. Ele não só tem que aparecer lá, não, já tem que ter essa interação ali entre esses 3 personagens ali. Isso precisa acontecer. Para que não fique isso jogado lá pra frente, lá pro 6º episódio. Por quê? Porque, cara, precisa acelerar todo esse desenvolvimento dessa trama maior que a gente está vendo e algumas coisas a gente só está vendo que está teorizado, porque a conversa online sobre cada elemento, cada referência e tudo mais, ela leva argumentos que a gente começa a achar na tela. É basicamente isso do que está acontecendo. E agora, o momento fora, né, desse maior todo, da trama maior que impera em Terra Noturna, pô, o desfecho, né, pro personagem do Hank, é algo que já se imaginava que ia ficar evidente a questão toda do golpe, mas o quanto que é destruidor aquele momento ali, o quanto que os poucos momentos que tem do Hank nesse episódio, eles amplificam toda uma destruição emocional do personagem ali, mas ao mesmo tempo, algo que aparentemente o personagem está acostumado, né? Porque essa questão toda, que inclusive é falado pela Navarro, né? Que todos são sozinhos e essa conexão toda com Alaska, todos os dias de noite, Terra Noturna, agora também sendo aberta, colocando abrangente, que todos os personagens, aparentemente, que estão colocados ali, eles não são felizes, né? E isso a gente vê na... Quanto que o casamento do Pryor, né? O filho do Hank lá com a sua esposa também, o quanto que tem um afastamento gigantesco entre os dois ali. E a gente vê amplificado muito também nessa questão, cara, véspera de Natal, o dia de Natal, o simbolismo em relação toda à família, né? O quanto que isso também é uma mensagem muito importante dessa grande consequência para todos os personagens que estão vivendo esse processo nesse momento ali do que está colocado, né? Então, galera, pô, quero saber de vocês o que acharam desse quarto episódio, o que vocês esperam para esse grande momento final que a gente vai ter nas próximas 2 semanas. Lembrando que semana que vem, 6º episódio, já vem aqui para a gente poder conversar como estamos fazendo em cada episódio de Terra Noturna. Já chegamos ao 4º episódio. Galera, não esqueçam sempre também de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.